Graça e paz, queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, então, no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Nós vamos ler todo o Salmo. Eu já recomendo aos irmãos que prestem bem atenção na leitura da palavra. Você já vai ser edificado na leitura da palavra. Depois nós vamos apenas meditar nela. Do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim então a preciosa palavra de Deus. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama a outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, e eu peço que vocês também orem, para que Deus ilumine nosso entendimento, para que a palavra do Senhor resida em nossos corações, para que a igreja seja edificada. Vamos orar, queridos. Ó Deus, que maravilha, o ajuntamento do teu povo, santa convocação, e nós respondemos em louvor, em ações de graças. Louvado seja para sempre o teu santo nome, Pai, independente da rebeldia do nosso coração. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Então, Deus, não a nós, absolutamente não a nós, mas somente ao teu nome seja dada toda a glória. A nossa oração, Deus, nesse momento, em nome do teu Filho Jesus, é que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de maneira que ofusque, de maneira que afugente toda espécie de trevas que houver em nossa mente, que atrapalhe, Deus, o absolver a tua preciosa palavra. O receber aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Destrói, Deus, dissolve completamente o nosso orgulho, a soberba,
daquela luta que vai haver dentro de nós em relativizar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Falando ao teu povo aquilo que o Senhor quer. Talvez não aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, com o teu Santo Espírito sopra dentro de nós, para que habite a tua palavra e não mais pequemos contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, duas coisas, pelo menos nós podemos aplicar desse texto. E aí você vai dizer, já é aplicação agora, mas porque eu quero que você se identifique com duas coisas. Qual é a sua postura quando você está prestes a adorar o Senhor? No momento do culto. Qual é o posicionamento do teu coração? E quando você não pode fazer? É isso aqui que a palavra do Senhor nos mostra no Salmo de número 42. Esse Salmo, há uma discussão enorme de quem é esse que está tão perturbado. Sabemos que o texto em cima vai falar que é os filhos de Corá. Algumas Bíblias trazem em cima Salmo dos filhos de Corá. Sabemos que esses títulos aí, eles não são inspirados. Filhos de Corá. Mas ainda que a gente acredite, não, há uma veracidade aqui nessa indicação, são os filhos de Corá. Acredita-se então que Davi compôs o Salmo e deu aos filhos de Corá para que eles pudessem musicá-lo. Então surge outro questionamento, de quem Davi corria? Quem é que estava perseguindo? Há também um grande problema de entender quem é que está perseguindo Davi aqui. Eu desisto e eu vi que tem pouca importância quem é que faz tanto mal a ele. Mas qual é a postura desse adorador? Qual é a postura desse servo? Qual é o sentimento que há no seu coração quando ele não pode ir ao culto adorar a Deus? Davi, ele usa uma linguagem, ele usa um exemplo de um animal, para que possa deixar claro qual é a reação do seu coração. Ele vai pegar a corça. A corça é o feminino, é a fêmea do veado. E esse animal, quando estava perseguido, seja por um caçador, seja por um predador, esse animal ficava muito ofegante, desesperado em sua fuga, e ele emitia um ruído estranho, um ruído diferente. Eu quero que vocês observem comigo mais uma vez o versículo 1. Ele vai dizer, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A palavra suspiro aqui, ela pode ser traduzida como um gemido. A palavra hebraica para o som dos animais, cada palavra ela é dada a um animal diferente. Não é o mesmo ruído, não é a mesma palavra para todos os animais. Então essa palavra específica para corça era um ruído medonho. Era aquele uivo de um animal que sofre, de um animal que sente dor, de um animal que está prestes a morrer, de um animal que está muito assustado. Sabe aquele gemido que você fica agoniado em ouvir aquilo e você se incomoda bastante, e você se compadece? O salmista aqui, por estar perseguido, por quererem tirar a sua vida, porque ele está exilado do local do culto, porque ele está exilado da casa de Deus, do local exclusivo onde Deus habitava, onde Deus se comunicava com o povo, onde ele poderia adorar a Deus. É exatamente assim que o salmista se coloca. Como a corça, exatamente desse jeito, assim como ela geme pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça, quando ela avistava a água, o leito do rio, ela precisava se recompor, ela precisava trazer de volta as suas energias, ela precisava de energia para continuar fugindo, para continuar lutando, para permanecer viva. Então ela buscava com todo desespero o leito do rio. Quando ela avistava de longe o leito do rio,
tamanha era a sede da corça, que ela simplesmente não abaixava a cabeça no leito do rio como um animal comum e ali bebia a quantidade de água que desce. A corça, ela simplesmente corre e ela se joga dentro do rio. Ela queria estar completamente em volta aqui, aquelas águas, aquelas correntes das águas, onde também trazia segurança para a corça. Ela não se contentava em simplesmente abaixar a cabeça, mas tamanha era a sua sede, tamanho era a sua agonia antes, pela ausência que ela sentia dessa água, que ela agora se jogava, lançava-se com o corpo completamente no leito do rio. E o salmista vai dizer exatamente dessa maneira: é assim que a minha alma geme por dentro, por Deus, por ti, ó Deus. E o versículo 2 então diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando ele coloca aqui do Deus vivo, ele está querendo como que uma espécie de sarcasmo dizer: não são os ídolos mortos. Ele quer dizer para os seus opositores: eu não sirvo a um Deus morto. Eu tenho um relacionamento com um Deus que está vivo. A sua sede por Deus não é simplesmente pelo um ritual religioso, não é simplesmente por cumprir alguns ritos, mas ele entendia como um relacionamento com o Deus vivo. A intimidade dele com o Deus vivo. Eu preciso me relacionar porque Deus está vivo. Muitas vezes a igreja hoje declara isso. Muitas vezes a igreja diz: eu sirvo a um Deus vivo, mas o seu relacionamento com Deus evidencia outra coisa. Lamentavelmente, o relacionamento da igreja evangélica hoje evidencia que nós servimos a um Deus morto. Você pode evidenciar isso? O quanto você ora, quanto tempo você faz oração a Deus, quanto tempo você passa lendo a sua palavra, querendo ouvir a sua voz. Se Deus está vivo, então você fala com Deus e Ele fala com você. Você já percebeu como tem sido a oração nossa cotidiana? É apenas chavão para abrir e fechar alguma coisa. Eu vou orar para acordar e eu vou orar para dormir. E eu faço uma oração medíocre antes de dormir. Eu faço uma oração rápida na hora da refeição. E depois eu declaro numa música, eu declaro para o mundo que eu sirvo a um Deus vivo. Já percebeu quanto tempo você passa ouvindo a televisão, ouvindo o rádio, e pouco você ouve da voz de Deus em sua palavra, em sua leitura bíblica? Quanto nós vivemos enganado e mentindo, e nós não temos sede desse relacionamento com o Deus vivo. Parece de fato que ele está morto. Quando alguém está morto, cessou. Por isso que há uma dor, por isso que há um gemido nosso, por isso que há um pranto, porque acabou o relacionamento, acabou o contato, acabou a comunicação. Deus está vivo. Sabe aquela coisa do filme que eu assisti? Deus não está morto. No final do filme ele diz: mande para todo mundo isso. Eu até recebi, um dia desse, alguém mandou, alguém para ouvir a pregação do pastor é difícil, mas ouvir um filme, ouvir uma coisa gospel, alguém quer passar para frente isso. Como se aquilo fosse a grande pregação do evangelho, como se as pessoas fossem se converter, porque ele está mandando uma mensagem do WhatsApp ou de SMS, de que Deus não está morto. Que Deus não está morto, eu sei, eu quero ver o seu relacionamento vivo com Ele. Observe quanto tempo você faz fofoca, quanto tempo você se comunica nas redes sociais. E com Deus simplesmente tem que ser uma oração rápida. E aí você diz: porque não tenho palavras, foge palavras e dá sono. E é chato parar para ler a Bíblia. O Deus vivo. Alguém morreu, e esse alguém foi o próprio Filho de Deus, uma morte programada, para que você pudesse ter contato, para que você pudesse ter relacionamento com o Deus vivo. O grande problema foi resolvido com a morte da morte, na morte de Cristo. Você agora tem livre acesso a Deus, e você não aproveita esse livre acesso. E aí, como que num passe de mágica, você vai abrir o olho depois que morrer na eternidade e vai dizer: agora eu tenho um relacionamento pleno. Quando você pode ter isso hoje com Deus.
Então o salmista vai dizer: a minha alma ela tem sede de Deus, do Deus vivo. É isso que o meu relacionamento evidencia para o mundo, para a igreja, para as pessoas que estão ao meu redor e principalmente para mim. Eu creio que Deus está vivo e a prova é que eu converso com Ele, a prova é que eu o escuto em Sua palavra. Ele vai dizer: quando irei e me verei perante a face de Deus. Ele está exilado de Jerusalém, ele está longe do local santo da adoração, então a sua grande expectativa é: eu tenho sede, quando é que eu me verei novamente na face desse Deus vivo? Quando é que eu poderei me relacionar com esse Deus vivo de novo? Quando é que eu vou poder ir para o culto? É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não está preocupado o que foi que ele deixou em Jerusalém, a sua posse, os seus tesouros, os seus familiares, os seus amigos, e tantos interesses. O seu lamento e a sua sede, o seu gemido, a sua angústia, a sua depressão é: eu não estou me relacionando com Deus, eu não estou cultuando a Deus. Quando eu me verei? Essa era a grande palavra, esse era o único assunto, esse era o seu único plano. Quando eu me verei perante a face de Deus? Quando eu irei para o culto novamente? Então ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Aqui há um contraste que ele quer fazer. Nós, quando estamos felizes, quando há uma festividade, nós banqueteamos, nós ceiamos, nós fazemos comida, nós fazemos um churrasco. Quando nós comemoramos, há alguma coisa boa para comemorar, nós fazemos comida. Ele está dizendo aqui: as minhas lágrimas têm sido constantemente o meu alimento dia e noite. Ele quer dizer que a tristeza dele não é apenas em um momento, não é apenas uma notícia ruim que você ouve e agora lamenta e depois você já está lá. Já esqueceu aquela dor. Nem parece que você estava sofrendo, nem parece que você perdeu mesmo alguma coisa. Mas ele quer dizer dia e noite: o meu motivo de festejar não existe. Ele quer dizer com isso que não existe nenhuma notícia que vai trazer alegria para ele de volta, a não ser que se diga: você agora pode cultuar de novo. Observe, você pode adorar a Deus de novo, era a única notícia que ia fazer ele ficar alegre. Ele diz: eu não tenho motivo de alegria alguma. Meu alimento tem sido lágrimas dia e noite. Eu acordo com a tristeza e durmo com a tristeza. Nós observamos, às vezes, quando alguém perde um ente querido, quando alguém perde o emprego, quando alguém acontece alguma coisa terrível, e o comentário sempre é: não, ele está bem. Ele está bem, aparentemente ele está bem. Ele não está desesperado como a gente pensava que ia ficar. A gente estava com medo, qual seria a sua reação? E ele simplesmente era de manhã e à noite, de manhã e à noite. Ele acordava e dormia com a sua tristeza. Ele acordava e dormia com a sua angústia. E nada durante o dia tirava a sua atenção. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Essa pergunta aqui, o teu Deus onde está, para mim ela é a que fere mais. Que dor! Porque o teu Deus onde está aqui, a pergunta não é: cadê o teu Deus que não te livra? Você não serve o Deus vivo? A grande pergunta aqui não era essa, embora seja verdade. O Deus vivo vai livrá-lo. Mas essa pergunta, o teu Deus onde está, é terrível. Sabe o que é que os inimigos faziam? Quando os inimigos encontravam com ele, fugitivo, sabendo que ele estava procurado para morrer, pediram a cabeça dele. O teu Deus onde está significa: você não pode estar na igreja. É isso que significa isso. Imagina que dor alguém chegar para esse salmista e dizer: no local do culto você não pode estar. Então, quando alguém fazia lembrança a ele, era como quem queria ferir, como quem queria matar, como quem queria colocar ele cada vez mais para baixo. Lembrar a ele a sua angústia. O teu Deus aonde está?
E ele sabia que o Deus dele estava no santuário, que o Deus dele estava no único lugar exclusivo onde recebia adoração, onde o povo se ajuntava para adorar. O teu Deus onde está? Então eu choro e eu como as minhas lágrimas, porque eu não posso ir para a igreja cultuar ao meu Deus. O versículo 4 diz: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembra dos momentos do culto. Ele lembra da romagem de ir ao culto, a expectativa de ir ao culto para adorar a Deus. O povo ia festejando, o povo ia gritando, isso não era na hora do culto, mas o povo ia expressando a sua alegria, a ardente alegria de ir ao culto. Alegrei-me quando me disseram, Salmo 22, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Irmãos, um judeu encontrava o outro na rua e dizia: se alegre, porque nós vamos para o culto. Isso elevava aquela pessoa, aquilo animava aquela pessoa. Era comum as pessoas saberem quem é o culto. Na escadaria do culto, já se ouvia, na escadaria do templo já se ouvia os animais sendo degolados. Aquele som feio de um animal sendo degolado. O cheiro de sangue constante. O povo fazia fila. O povo queria escutar aquilo porque sabia que Deus estava sendo adorado, que o seu pecado estava sendo expiado. O sacrifício substitutivo. As pessoas se animavam mediante a misericórdia de Deus expressa naquele culto. É o Deus vivo, é o Deus misericordioso, é o Deus de amor, é o Senhor dos exércitos. Eu quero estar diante desse Deus para adorá-lo. Então ele lembra dos momentos do culto, quando ele se juntava com os notáveis, onde há todo o prazer dele é estar junto com os crentes adorando. Ele expressa a alegria do povo, ou seja, ele queria muito estar lá naquele culto alegre. Ele lembra do povo de Deus, ele lembra do rosto dos seus irmãos, de como estavam alegres em cultuar, de como esse culto é incrível ao Senhor. Então ele diz no versículo 5: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A grande esperança dele, de dizer: a minha alma está perturbada, eu estou angustiado, mas eu ainda irei louvar ao Senhor. Essa circunstância adversa, essa dificuldade não vai me fazer desistir. Isso vai fazer com que eu fique triste, mas isso não significa de que eu desisto. Não significa que minha fé vai se esvaziar, que eu vou perder a fé, mas eu viverei por fé. Eu ainda o louvarei. Quem a Ele o meu auxílio e o meu Deus? É o próprio Deus que vai transformar o quadro da sua vida. É o próprio Deus que vai restaurar esse relacionamento. Então o versículo 6 vai dizer: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Jordão, o rio Jordão. E alguém vai dizer: peraí, se ele não está em Jerusalém, como é que ele está olhando para o Jordão ali e lembrando? Porque o rio, ele atravessava os distritos, as montanhas também. Então ele, quando diz Jordão, é porque o Jordão ia além de Jerusalém. Quando ele diz o Hermon, a palavra aqui, ela é no plural. Então ele quer dizer aqueles montes ali, lembrava o monte Hermon. E esse outeiro de Mizar, talvez fosse um nome que significasse pequeno, ou alguma coisa também que caracterizasse aquele lugar. Davi diz: olha, aonde eu estou, eu não consigo me distrair. Sabe aquele homem apaixonado, quando ele está longe da sua esposa? Ele quer estar lembrando do rosto dela, ele lembra do rosto da sua esposa, a sua esposa lembra o rosto do seu marido, ele vê ela em todo canto, ela vê ele em todo canto.
Eu imaginava você, parecia que eu estava ouvindo a sua voz. Tudo me faz lembrar você. Era exatamente isso. Davi, ele não estava, irmão, simplesmente fiquei em casa na hora do culto por algum motivo. Alguma coisa me proibiu. Para onde é que eu vou na hora do culto então? Vou para as redes sociais. Já que eu não posso ir para o culto, eu vou para o Facebook, eu vou para o WhatsApp, eu vou para qualquer coisa. Eu vou ligar o meu ídolo. Eu vou ligar a televisão. Já que eu não posso ir para o culto, Deus sabe que eu não posso ir para o culto, então eu simplesmente me distraio com qualquer outra coisa. Enquanto ele não podia ir para o culto, ele não esquecia. Tudo me faz lembrar o culto. Tudo me faz lembrar a casa de Deus. Percebem, irmãos? Percebem o quanto nós precisamos melhorar? A ausência do culto. Qual tem sido a postura do teu coração? Então Davi, ele continua dizendo, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Ele quer falar sobre a força das águas, daquela imensa cachoeira, da queda da água forte, da força mesmo da água. O que é que ele quer expressar com isso? Ele quer expressar que, olha, um abismo vai puxar outro abismo. Ele quer dizer com isso, a situação pode estar ruim. Você pode estar dizendo, não aguento mais essa situação terrível que eu estou passando. Ele quer dizer, pode piorar. Quando você pensa que não pode piorar a situação, ela pode piorar. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. Quando eu penso que a coisa estava ruim, ela piorou. O versículo 8 diz, contudo, ele que não perde a esperança no seu auxílio, no seu Deus, então ele diz, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Essa oração que ele faz ao Deus da sua vida não é a oração de que vai ainda conquistar. Ele está querendo dizer que a oração que ele faz é, Deus já restaurou a minha vida. Deus, eu já estou em pleno relacionamento com Ele. Deus me reconduziu. Então a oração que ele tem aqui é de certeza. Não é mais uma oração pedindo livramento. O Senhor já o livrou. Tamanha é a sua certeza. Então ele diz no versículo 9, digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim. Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim. Exatamente aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te olvidastes de mim? Por que eu tenho que andar sobre a opressão dos meus inimigos? Por que é que eu tenho que estar sobre a opressão do pecado? Porque Jesus Cristo foi desamparado por Deus. Vocês conseguem entender por que é que o pai desampara o filho? 2 vezes nos evangelhos. Nós vimos que, inclusive, uma no seu batismo. Nós ouvimos o Senhor Jesus dizer, nós vimos uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pelo menos 2 vezes nós vimos uma voz do céu dizer, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então você vai para Isaías capítulo 53, versículo 10, e você vai ver que Deus se agradou em moer o filho e fazê-lo enfermar. Alguém que ama seu filho, que se compraz no seu filho, agora tem prazer em triturar o seu filho e fazê-lo enfermar. Tem prazer em olvidar o seu filho, tem prazer em desamparar o seu filho. Porque se ele não desamparasse o seu filho, você não poderia ser um adorador hoje. Você não poderia estar adorando ao Deus vivo hoje. Você viu o preço que foi pago para que você pudesse cultuar a Deus, e nós fazemos pouca importância do Deus vivo. Deus desamparou o filho, teve prazer em moer ele, porque ele viu a sua vida, ele viu os seus pecados,
a imundícia do meu pecado em Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para o seu Filho naquela cruz, que vê o meu pecado, que vê o seu pecado, porque diz a Escritura que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Ele não vestiu uma fantasia de pecador. Ele não levou como que uma bolsa nas costas os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Então, quando Deus olha para aquela cruz, então Ele odeia e Ele esmaga e Ele tritura o seu Filho, para que eu e você pudesse ser amado, para que eu e você pudéssemos ser aceitos em sua presença. Por que me desamparastes? Por que te olvidaste de mim? E por que eu tenho que andar sobre a opressão dos meus inimigos? Para que vocês, para que a sua santa igreja pudesse ser amparada. Ele diz então no versículo 10, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? A mesma pergunta, para que possa ferir, para que possa angustiar, trazer sempre à sua memória, como se ele tivesse esquecido, mas ele não esquecia. O teu Deus onde está? Está no local do culto e você não pode estar. Ele vai dizer que a opressão era tão grande que ele sentia como que os seus ossos se esmigalhassem dentro dele. Sabe qual é a ideia aqui do salmista? Os soldados, naquela época, eles usavam espadas para atacar e espadas para defender. Algumas espadas para o ataque, elas tinham a intenção de ferir, não somente de adentrar as entranhas do inimigo, mas que ela pudesse tocar nos ossos, para que ela pudesse ferir brutalmente o seu inimigo. Então aquela espada, ela entrava, ela batia nos ossos, e ele quer dizer mais ainda com isso. Ela perfura os ossos e ela catuca a medula lá dentro. Observe que tipo de expressão ele usa, que tipo de linguagem ele usa para dizer como eu estou. E quando alguém pergunta a você por que você não foi no culto, e você fala, as minhas costas estavam um pouco doendo, eu estava com dor de cabeça. E aquela tua enfermidade na segunda-feira, pela manhã, às 5 horas da manhã, milagrosamente foi embora. E você está disposto. E mesmo que você não está disposto, você vai. O culto é a primeira coisa. O Deus vivo é o que resta. Se eu estiver disposto, se eu estiver animado, se eu não tiver outra programação no domingo. Algumas igrejas evangélicas estão cheias no domingo porque os barzinhos, as principais baladas, fecham no domingo, então aquela juventude vai para a igreja, porque não tem outra programação melhor no domingo. Eu sinto desse jeito os ossos esmigalhando dentro de mim. Sabe quando alguém diz para mim, eu estou desviado? Nunca, a palavra do Senhor não dá essa permissão que a igreja evangélica dá hoje, de que alguém está crente e em meio a uma decepção, ela vai para o mundo e com um sorriso debochado ela diz, eu tô muito mal. Não existe isso. E como é que você me explica Davi? Davi, enquanto pecava também, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. É depressão, é tristeza profunda estar afastado do Senhor. Enquanto os meus adversários me insultam, é um insulto para mim lembrar que eu não posso adorar a Deus. Então o último versículo, irmãos, vai dizer, porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. A mesma coisa do versículo 5. Porque estás abatido, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo. No Getsemane, o lugar da prensa. Getsemane, o lugar da prensa, da extração onde a azeitona era espremida e escorria aquele líquido precioso. Ele, com angústias de morte que se apoderaram dele,
ele se perturba, ele fica angustiado, ele pede a Deus que por 3 vezes que o Senhor livre esse cálice. Por 3 vezes, Senhor, livra de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Livra de mim esse cálice. Porque ele pede constantemente isso em oração. E na 3ª vez ele pega os discípulos dormindo. Basta, vocês não conseguem vigiar 1 hora, vocês não conseguem orar a Deus. Porque aquele cálice do qual ele pedia, se for possível, era o cálice da ira de Deus. Ele bebeu até a última gota, o cálice da ira de Deus, pela sua igreja. Mais uma vez, para que vocês possam cultuá-lo hoje. Para que vocês possam viver eternamente face a face com Ele. Ele não estava com medo de uma cruz romana, irmãos. Logicamente que a dor física ele temia, ele era homem também. 100% Deus e 100% homem. Mas muitos outros foram mortos na cruz romana, na cruz romana antes e depois dele. Eu não acredito que a sua depressão, que a sua angústia simplesmente era a cruz romana. Mas era o Deus completamente puro e santo. Ele agora ser maldito, ser feito pecado por nós, receber o desamparo do Pai. O salmista vai dizer que aquele vinho era sem mistura, comum de colocar um pouco d'água para aliviar o teor do vinho. Até a última gota, por mim e por você, Deus, se for possível. Não foi possível para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Não foi possível. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 11. Muitas vezes nós temos a ideia de um Cristo passivo, alguém tão fraco, alguém que se perturbou, mas facilmente foi surpreendido, alguém que foi apanhado, e muitas vezes até na quebra do 2º mandamento, em filmes, em gravuras, alguém tão fraco, alguém tão medroso. Infelizmente é muitas vezes o que algumas gravuras, o que alguns filmes passam para nós. João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, em que o Senhor Jesus Cristo chora. Eu não acredito, irmãos, que ele chora por alguém que ele sabia que ia ressuscitar. Ele chora pela incredulidade. Quando ele recebe a notícia, ele vai dizer, não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele havia avisado e as pessoas ainda ficavam angustiadas, as pessoas não criam, então o Senhor Jesus chora. Então João capítulo 11, no versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Essa é a expressão aqui usada no Salmo 42, de se perturbar. Jesus vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Versículo 34, e perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, o Senhor vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. E agora, mais uma vez, no versículo 38, irmãos, Jesus, agitando-se novamente, em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Esse agitou-se em espírito. A figura aqui do texto grego é de um cavalo de guerra. Um cavalo de guerra era um cavalo enorme, muito forte, muito bem treinado. Então é essa figura aqui que é apresentada. A palavra usada para agitar-se. Era um cavalo de guerra, era o cavalo usado pelo general. E a expressão aqui, queridos, é mesmo a de um cavalo de guerra
montado pelo general, simplesmente esperando a ordem ser dada para que possa avançar contra os seus inimigos. E aqui então a expressão é o animal, aquele cavalo batendo as suas patas no chão e bufando fortemente em suas narinas. Essa é a figura do agitar-se por dentro do Senhor Jesus Cristo. Não a figura de alguém covarde, mas de alguém que estava indo enfrentar a morte. Essa era a expressão de Jesus Cristo ao enfrentar a morte. Por mim, por você, ele venceu a morte. Porque está abatida dentro de mim e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Entendem, queridos? Entendem para o que o Senhor te chamou? Tem sido essa a postura do teu coração? Seja sincero com você. Nessa igreja não tem emocionalismo. A transformação é agora em você, onde você está. Você sai daqui e vive, e você volta. A evidência de que foi verdadeiro é o próximo domingo, é o culto doméstico dentro de casa, é o teu interesse, o relacionamento com Deus vivo. Ou você se planeja e espera algumas coisas. Você está angustiado, você não consegue mais trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue fazer outra coisa, porque você não está em pleno relacionamento com o Deus vivo e você não o cultua. Você tem sede de Deus, meu irmão? Se você não tem sede de Deus, a minha pergunta é: você está angustiado? A minha oração é para que o teu Deus, para que o teu auxílio possa te dar a plena certeza de que a misericórdia dele, como diz no versículo 8, vai trazer a você um cântico nos seus lábios e a sua oração vai ser de convicção absoluta, de pleno relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, sabemos que o novo cântico que está nos nossos lábios é porque nós fomos feitos de novo, Pai. Nós fomos feitos como agora adoradores, Pai, de Ti. Alcançados, Deus, pela Tua santa palavra. Vem acordar, Deus, a Tua igreja. Vem sacudir os nossos corações. Em Tua misericórdia, Pai. Em Teu Filho Jesus. Ó Pai, a oração que nós fazemos nessa noite, uma oração de louvor, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor falou aos nossos corações, e o Senhor disse o que queria exatamente para nós. Mexe, Deus, em cada coração nessa noite. Mexe nos corações duros. Mexe nos corações orgulhosos. Reaviva, Deus. Transforma. E destrói, Deus, todo e qualquer mal que vai impedir a transformação do Teu povo e da Tua igreja. Nos enche, Deus, do prazer de cultuar o Deus vivo, de nos relacionar com o Senhor todos os dias, de meditar na Tua lei dia e noite, de andar em Tua presença, Pai. Louvado seja o Senhor por essa igreja. Nós sabemos que o Senhor pune os homens quando o Senhor arranca deles a sua palavra, quando o Senhor arranca dele pastores de verdade, quando o Senhor arranca dele o culto que é aceitável, agradável ao Senhor. Mas nessa igreja, Pai, nós vemos claramente a Tua mão poderosa repousando sobre a vida do Teu povo, Pai. Então que essa palavra seja de transformação, que ela seja, Deus, como de segurança, para que não caiamos nesse erro, Pai. Para que nós possamos estar seguros com o Senhor. No centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.